Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e saúde a todos. Eu vim para. Eu estou falando sobre a democracia, né? Por que eu decidi falar para a democracia? Porque a democracia é a base de toda política governamental, política do país, da direita, esquerda, centro, comunismo, tudo. Comunismo num país democrata é o comunismo, porque fora disso ele é outra coisa, é uma legião. E isso aconteceu em vários países e até hoje acontece, né? Você vê o caso de comunismo hereditário, que passa de avô para pai, de pai para filho, e subsistem sobre ameaça constante ao mundo, invocando sua capacidade atômica, que lhe foi legada, que não foi desenvolvida por eles, e são aculturados, não têm cultura suficiente para entender o que é a política mundial e se arvoram em ameaçarem. Vocês imaginem se um foguete daquele de brincadeira que o atual ditador comunista, entre aspas, né, porque aquilo não é comunismo, é absolutismo, lançou por sobre o Japão para cair no Oceano Pacífico, se aquele míssil cai no Japão, mesmo sem explosivo, só testando míssil, se aquele míssil cai no Japão, parece que esse cidadão governante, né, não entende nada do que é o que eu estou falando de que é o que assenta a política no mundo, né? Então fica uma situação como Cuba, que também foi governada ditatorialmente pela família Castro, agora o outro que assumiu no lugar do irmão do Castro, que renunciou, já vai se delongando e Cuba cada vez em desgraça maior, né? A gente fica pensando como esses países podem se intitular comunistas com o povo passando a miséria que o comunismo prega por acabar, né? Eles começaram, a Rússia começou derrubando um império que já vinha há séculos e usaram a desculpa, né, que o maior exército do mundo na época, que era o exército russo, não conseguiu nem entrar na Alemanha e fazer alguma coisa contra os alemães na primeira parte de 14 a 18. E os alemães sabiamente abrigaram Lenin, que era um bolchevista, e financiaram ele e a futura revolução que ele ia promover para fazer com que a Rússia saísse da guerra. Bom, além da coça que eles deram nos russos, o que já foi razão suficiente para o desgosto popular de toda a nação soviética, que não era soviética, era a Rússia, né? Lenin se infiltrou em São Petersburgo, que depois recebeu o nome dele, de Leningrado, e assim até acabar em 91 com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Essa cidade chamava-se Lenin e agora voltou a ser São Petersburgo, mas a capital
que era lá passou a ser em Moscou. Eu digo que era lá porque a maior parte do tempo a família imperial passava em São Petersburgo pela facilidade de chegar à Europa, eles se sentiam na Europa. Moscou tem toda uma Ucrânia entre a Europa e ela, então, o clima não tem mar, dentro de uma área inóspita perto dos montes Urais, que separam a dita Ásia da Europa, e assim a família imperial foi deposta. Lenin fez chefiou junto com Stalin, que foi seu sucessor depois da sua morte, ele depredou a família imperial russa, né? Matou as filhas. Ele tinha 4 filhas e um filho é meu filho, que era um problema, pois ele tinha a mesma doença que sua tia-avó tinha, a rainha que foi rainha da Inglaterra, né? Tida como casamenteira. Ela promoveu casamentos nas famílias reais europeias para evitar a guerra, mas família por família, né? A briga de família foi maior do que se não tivesse sido tomado esse caminho. O rei da Inglaterra, Eduardo VIII, era primo do czar Nicolau da Rússia. E o Kaiser da Alemanha era o primo mais velho dos dois. E o conflito se concentrou justamente nessa família. Então, o início da Grande Guerra deveu-se a um ato impensado de um sérvio, mas esse é um assunto para outra hora. O que eu quero falar, eu entro nesses meandros para vocês entenderem o que é democracia. Logicamente, eles não estavam vivendo uma democracia, os governos deles não estavam estabelecidos nos preceitos democráticos. E então ficam suscetíveis a esses conflitos globais e gigantescos, com esfacelamento econômico dos países e o sofrimento desnecessário da população, né? Porque, tá bom, tem um exército, mas o exército vai diminuindo, e quando vai diminuindo, vai se recrutando a turma do povo, né? Não tem jeito. Então, gente, extremismo não pode haver com democracia. Porque o extrema não quer falar com ninguém. Ele tem a posição dele, quer gritar mais alto que todo mundo, e fica por isso mesmo. E, como já falei, a democracia é simplesmente o fato de você poder conversar, você poder entrar num acordo, mesmo sendo de partidos diferentes, porque o mais importante é o país, entendeu? Você tem que reconhecer que, de repente, o outro partido que está no poder está fazendo um bom governo e que você tem que aprender e não repreender esse bom governo, tentando sempre desfazê-lo, né, como se fosse possível isso, já que o povo que votou e o povo é que está passando e vendo. Então, modelos à parte de democracias, tem umas democracias ditas
de países bem democráticos que são muito simples, né? A democracia americana é simples, só tem dois partidos. E quando houve a última eleição para presidente aqui no Brasil, 19, ele disse que estava polarizada. Ora, num país que só tem dois partidos, todas as eleições são polarizadas, são só dois candidatos. Então, gente, a gente fica questionando a democracia grega, nascida na Grécia, né? Elaborada por gregos, as sumidades em inteligência, em sociabilidade. O que está acontecendo com essa democracia hoje em dia? Então, eu assim venho falar sobre a democracia e a constituição das democracias e as diferenças. A democracia é uma só, mas o modo de governar dito dentro de uma democracia não segue os preceitos da direita, da esquerda e do centro. Criaram até verdadeiras coisas assim, elefantes brancos, extrema direita, extrema esquerda, é uma coisa absurda de se dizer, porque já são duas filosofias diferentes. O centro, a gente pensaria, o centro seria o equilíbrio. Se fosse assim, todo presidente seria pertencente ao centro, né? Não é o que acontece. Pelo menos aqui na democracia brasileira, há sérias torções na democracia que a gente devia estar seguindo e estaríamos bem melhor se o estivéssemos fazendo. Fica muito difícil você eleger, o povo eleger um presidente socialista e eleger um parlamento de direita. Como o povo vai querer que esse presidente que ele elegeu governe o país? Ele vai viver em conflito o tempo todo. Medidas provisórias, essa estrutura de medidas provisórias sendo reeditadas sistematicamente, porque o Congresso não toma a frente e não vota logo as leis, ficam fazendo corpo mole, tem 2 férias, 2 recessos por ano, quer dizer, quando querem, trabalham até 3 da madrugada e quando querem, trabalham só terça e quarta, em época de eleição, como agora nós estamos, eleições municipais. O povo tem que pensar muito nos seus prefeitos, porque o governo instituído é socialista e a Câmara é de direita, mas nós temos um centrão que de centro não tem nada, né? Só o nome centrão, como se isso fosse possível. Então, compostos por elementos de direita e de esquerda, de partidos pequenos, porque o Brasil é um dos países do mundo que mais partidos tem. É uma sopa de letrinhas o número de partidos que o Brasil tem. Isso vem a ser o quê? Um grande absurdo. Talvez pelo nosso processo de financiar com o dinheiro do povo a eleição deles, né? O que não acontece nos Estados Unidos, o governo não põe dinheiro, o candidato tem que levantar o dinheiro. E antigamente era assim. E aí o que acontecia é que os partidos que tinham como financiadores entidades milionárias levavam vantagem, né? Então,
a Constituição Federal vai sofrendo a de 88, que foi uma boa Constituição, presidida por um excelente político, que foi candidato a presidente e ficou em quarto lugar, quando ganhou o Collor, que foi empichado logo depois de congelar 80% do capital circulante do país. Com isso, ele pensava que ia baixar a inflação e acabou que isso não aconteceu. Ele se perdeu, ele se desviou e fatidicamente foi empichado. Então, gente, sem democracia mesmo, nenhum governo se sustenta. Nenhum. A sapiência dos antigos gregos vem até os nossos tempos e nos mostra isto com plena clareza. E assim sendo, eu encerro por aqui o que eu acho que eu deveria ter falado sobre democracia e vou passar então a debater a filosofia do socialismo, pois eu quero que vocês saibam primeiro do socialismo, porque nós vamos ter eleições agora municipais e eu quero que vocês saibam desses candidatos que virão às suas custas se candidatarem e fazer campanha. E vocês terem como analisá-los, se eles são mesmo direita e esquerda, se são extremistas, apartem da história. E vou explicar. A direita nem tanto, porque a direita e o centro é que é conservadorismo, é que tem outras categorias, mas o certo é direita, esquerda e centro. Agora, a parte esquerda é socialista. E vocês vão ver por definição o que é. E eu vou ler, eu não entendo como que o comunismo entrou na esquerda, porque o comunismo não tem nada a ver com a política socialista. Bom, eu farei, para poupar tempo e ficar mais suave, os preceitos, as normas, a filosofia, eu lerei e depois, em cima disso, eu discorrerei um debate para que vocês decidam e entendam melhor. Assim, desejo a todos saúde e fico por aqui.